E sobre a biografia, você tem umas coisas que você já soltou assim pra pessoa? Ou não. Então, eu Porque contei eu vi uma assim. notícia lá que tem um apresentador famoso envolvido nessas histórias aí. Aí já é o marketing, não sou eu. O meu mesmo, assim, meu, né? A princípio, eu quero falar da família, né? Tipo, como eu entrei pra Garotas de Programa e por que eu entrei e por que muitas meninas entram. É, tipo, a família, que teve uma pessoa da família que tentou abusar sexualmente de mim. E a minha mãe foi conivente porque ela queria o dinheiro dessa pessoa. E foi uma situação muito complicada. Minha mãe já é falecida. E depois, a minha mãe, quando eu saí dessa casa e tal, ela queria que eu só me relacionasse com pessoas com muito dinheiro, porque ela não conseguiu através dessa pessoa. E eu não queria, porque eu queria ser eu mesma. Então, assim, foi muito difícil ter uma mãe que não foi mãe. E isso gerou muita tristeza, assim, pra mim, a família que não foi família. A minha mãe afastar a família também naquela época, porque ela queria que acontecesse isso, né? E aí daí eu vou contar sobre isso no livro. E eu nem sabia que isso tinha desenvolvido borderline, que eu não sabia nem que eu tinha borderline. E eu só percebia que na minha vida inteira eu ficava assim, 6 anos bem, um mês mal, 6 anos bem, um mês mal. E aí toda vez que eu tava no pico, assim, do melhor de mim, eu não sei porque que eu queria, tipo, me autopunir, me auto me autocondenar por alguma coisa, assim, sempre foi assim na minha vida. E aí eu não sabia que através assim, por genética, eu tinha tido essa depressão borderline e depois com a família que eu fui criada, aí desencadeou. O borderline nasceu da genética e depois desencadeou. Então eu só descobri esse ano que eu tinha borderline porque os quadros sempre eram parecidos. Muita tristeza, vontade de morrer, e eu já tentei suicídio com meus 21 anos, quando eu estava casada, inclusive. Então eu quero falar sobre o suicídio também, tentar o suicídio. Por que essa doença, para mim, assim, que eu desconhecia, quando eu comecei a cuidar dela, eu fiquei curada porque eu não sabia nem que tinha cura. E eu nem sabia que existia depressão borderline. E eu fui orientada pelo médico lá do Rio, Dr. Bruno, e pela psicóloga Alessandra. E daí, tipo, eu descobri que aquela coisa do pico, você tá no pico do seu estouro e você mesmo se jogar assim para você se condenar, é uma coisa que o cérebro tá sem a serotonina, né? E daí, tipo, o seu cérebro não entende que você tá bem e é como se você estivesse muito mal. E não tem fator externo. Uma depressão, um amigo morreu, um parente, não tem fator externo. É quando você está na sua melhor fase e você quer se autopunir. Então eu quero muito falar sobre o border, porque depois que eu tratei com tarja vermelha fraco, eu fiquei boa em 17 dias, assim. E eu levei praticamente a minha vida toda para descobrir que se você não tiver vergonha do médico e mas aí eu não vou poder beber, não vou poder, sei lá, se a pessoa usa droga ou anabolizante ou energético, não vai poder fazer nada disso. Eu falei, olha, doutor, só quero ficar boa e curada. E foi assim que eu fiquei curada, então eu quero falar sobre o border. E quero falar principalmente também que, por mais que eu tivesse tido uma criação muito ruim, o que eu planejei para minha filha foi ao contrário. Então, é uma coisa que eu acho que o ser humano consegue. Se você tem uma história de vida ruim, você não teve uma criação como você queria, você pode fazer diferente no seu filho, independente da profissão, porque a profissão não é o seu caráter, não é a sua personalidade. Quantas pessoas já não decepcionaram com pessoas em várias áreas e você pensava que a pessoa era isso e na verdade se decepcionou, a pessoa é uma pessoa ruim, pisa em cima de todo mundo, é ríspida, é grossa, trata mal todo mundo, humilha todo mundo. Então não é a profissão que define o caráter. Então, como eu sempre fui desse jeito, humilde, simples, povão, falo com todo mundo, muito simpática, muito bem-humorada, eu sou uma pessoa que eu acordo bem, durmo bem. Eu falei isso pra minha filha, eu falei, ó, aqui entre quatro paredes é o que eu queria que acontecesse comigo na minha casa, porque comigo na minha casa era o contrário. Fora de casa, a família é perfeita, e dentro de casa eu sei a família que eu tinha. Com a gente vai ser o contrário. Aqui dentro de casa vai ser a melhor família que eu puder fazer, e do lado de fora também, mas vão ser dos dois lados. Então eu dei para minha filha o amor, o carinho, a humildade. Ela correr atrás dos estudos, ela agora vai fazer a faculdade de ISPM, jornalismo. Então tudo que eu pude investir, eu investi.
Então eu quero, assim, tipo, minha princesinha, porque eu olho pra ela, eu olho, assim, meus olhos de esperança naquela época, que eu falava, nossa, aquela coisa de criança que você acha que tá tudo muito bom e de repente é interrompida. E quando eu olho ela e ela crescendo e virando e já adulta, é como se eu me realizasse nela. E isso é muito gratificante, eu poder cortar o mal pela raiz da família e fazer uma geração que você passe valores esquecidos na humanidade. Porque hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas humildes, verdadeiras, e aquela pessoa que quer teu bem, independente do que você tem, de quem você é a pessoa que fala do coração, não se corrompeu pela maldade do mundo, é muito difícil. Então eu falei, eu vou colocar valores instintos nela, e ela é igual a mim, o jeitinho, e todo mundo fala, nossa, é igual, assim. E o investimento dos estudos dela é para ela estudar fora do país, porque a SPM oferece esses estudos fora, e é o sonho que eu quero para ela. Então o livro fala sobre isso, todas essas coisas bem fortes, assim, que eu acredito que muita gente passa. Relacionamentos abusivos eu não vou falar para não expor ninguém, mas eu já tive relacionamentos abusivos também. A minha candidatura como pré-candidata a deputada federal também eu vou comentar. Meus objetivos na política, por que política e por que tentar mudar uma história de um país que está um pouco corrompido, né? Então, um pouco você foi generosa. Muito generosa. Muito. Mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso, não importa as outras pessoas. Fez Alguém o seu, tem que começar, né? já tá bom. E o que você também não puder mudar, também não mude, porque também você tem que saber onde que você pode, onde você não pode, né? E eu acho que isso é o suficiente. Aí é isso que eu quero contar, eu acho que vai ser bem legal.